Olá, vamos então continuar na nossa lição 10 do curso Inglês em 30 lições e estamos na parte 4 da lição 10, vídeo 4 da lição 10, ok? Nós íamos ver então a última parte aqui e depois já começar os drills, a correção dos drills. Vamos lá então. Vamos ver, na aula passada, na lição passada, nós vimos, na lição 9, uma lição só sobre perguntas, aquelas palavrinhas de pergunta. Como nós não tínhamos ainda visto o verbo to be no passado, vamos relembrar um pouquinho aquelas palavrinhas de pergunta, agora fazendo perguntas com o verbo to be no passado. Já é uma forma da gente relembrar e exercitar o verbo to be no passado junto, ok? Então, um modelo muito comum de pergunta seria, né? Por que você estava cansado ontem? Por que o Gustavo estava bravo semana passada? Vimos que para fazer perguntas desse tipo com o to be, a gente coloca a palavrinha de pergunta primeiro e depois já em seguida o verbo to be. Nesse caso aqui no passado, né? Porque o verbo to be sempre dispensa o uso de auxiliares, seja do presente, do ou das, seja do passado, o did. Opa, isso não vai ser verdade no futuro, vocês vão ver. No futuro o verbo to be vai precisar de auxiliar, sim. Mas ainda não chegamos lá. Então, por enquanto, a regra que vale é essa. Então, veja, se eu quiser perguntar por que você estava cansado ontem, nós vamos perguntar em inglês Why were you tired yesterday? Se eu quiser perguntar por que o Gustavo estava bravo semana passada, Why was Gustavo angry last week? Informalmente, vocês poderiam escutar Why Gustavo was angry last week? Poderia ser também essa formação informalmente, né? Colocar o was depois do Gustavo. Bom, a resposta é claro que vai trazer também o verbo to be no passado e provavelmente mais algum verbo, né? Então, por que você estava cansado ontem? Eu estava cansado ontem porque eu trabalhei um monte, em inglês. Why were you tired yesterday? I was tired because I worked a lot. Então, sempre geralmente vai ter dois verbinhos aí. São só modelos, né? Tudo isso sim são exemplos que a gente dá para automatizar a coisa. Quer dizer, vários tipos de frase, de modelos de frase para você se adaptar e colocar a cabeça para funcionar, organizando aí a frase da melhor maneira possível. Outras perguntas com o verbo to be no passado, usando as palavrinhas de pergunta que nós vimos na lição 9, seriam, por exemplo, aqui, né? Quem era o presidente americano em 1996? Who was the American president in 1996? Depois nós vamos ver como se fala números, anos, datas, né? Quando foi a Copa do Mundo nos Estados Unidos? When was the World Cup in US? Como estava a festa ontem? Boa ou ruim? How was the party yesterday? Good or bad? Ok, então aqui terminamos a lição. Agora vamos para a correção dos drills. Você tinha no 10.1 somente completar com o verbo to be no passado. Então, tinha sempre aqui um espacinho para completar com o verbo to be no passado. Vamos ver diretamente como ficou, então. Menem was the Argentine president in 1995. Acho que esse Argentine tem maiúscula. Eles colocam maiúscula para gentílicos.
I was tired last night because I worked a lot. C. Last month we were in Las Vegas. D. You were angry yesterday. E. Why were you angry yesterday? F. Albert and Linda were in England last month. Já na 10.2 era somente traduzir para o português. Então, yesterday we were tired. Ontem nós estávamos cansados. Ou estivemos, né? Como você já sabe. Last month, Martin was in Paris. Mês passado, o Martin estava em Paris. Ou esteve. Vamos começar aqui a colocar em negrito e a sublinhar para deixar mais visual, né, a nossa correção. They were not in Japan last week. They were in China. Eles não estavam no Japão semana passada. Eles estavam na China. Ou estiveram, né? They were not in Japan last week. They were in China. Who was the Brazilian president in 1995? Quem era o presidente brasileiro em 1997? Why was Jennifer angry yesterday? Por que Jennifer estava brava ontem? Ou esteve. How was Paul's son? Was he tall? Como era o filho do Paul? Ele era alto? Paul's son was not tall. O filho do Paul não era alto. I was a good student, but Robert wasn't. Opa, aqui temos então, uma abreviação lá, né? Uma frase negativa com a abreviação. Eu era um bom estudante, mas o Robert não era. Esse não era aqui foi abreviado para wasn't. É was not que foi abreviado para wasn't. Yesterday night you were angry, but John and Peter weren't. Então, ontem à noite você estava bravo, mas o John e o Peter não estavam. Né? Ou, claro, eu coloquei aqui só para... Né? Porque era realmente possível que esse você estivesse se referindo a uma mulher, aí seria você estava brava, mas o John e o Peter não estavam, né? Mas esse you poderia ser também 2 ou 3 ou 4 homens, e aí vocês estavam bravos, mas poderiam ser 3 ou 4 mulheres, e aí nesse caso seria vocês estavam bravas. Bom, eu coloco essas coisas de propósito para vocês verem como a língua inglesa tem essas coisas, né? Mas como eu falei para vocês já, como são exemplos soltos, fora de um contexto maior, é claro que essas coisas podem acontecer, mas dentro de uma situação real da vida, isso nunca aconteceria, você saberia exatamente qual seria o sentido da coisa, né? Mas fica aí, então, a correção apenas para ela ficar realmente completa, né? Bom, não vou sublinhar aqui tudo. Vamos para o drill 10.3, que era para passar as frases negativas para a forma abreviada. Vamos ver diretamente como ficou, então. I wasn't tired last night. Opa, aqui ficou... ele leu como se fosse... Vamos corrigir aqui. B. Pronto, agora ficou certinho. Passe as frases negativas para a forma abreviada. I wasn't tired last night. Letra B. Kleber and Sandra weren't here yesterday. Kleber and Sandra são eles, né? Então, eles, they weren't. Me and Hamilton weren't in Spain last week.
Também isso aqui, me. And Hamilton é um nós, é um we. E é we were. Negativa, we weren't. Me and Hamilton weren't in Spain last week. E letra D, finalmente, you weren't angry last week. You were happy. Que bom, não estava zangado semana passada, estava feliz. E drill 10.4 para traduzir para o inglês. Quem era o presidente da Argentina em 2005? Who was the president of Argentina in 2005? Você sabe que o mais comum seria, para evitar o uso de of, como eu já falei, eles não gostam muito de usar o of, mais comum então seria Who was the Argentine president in 2005? Letra... Opa, aqui também ficou meio errado, né? Agora sim. A ordem estava errada. Letra B, então. Você estava cansado noite passada. Não estava? You were tired last night. Weren't you? Lembre-se sempre que esse tipo de formação aqui no final é sempre a forma abreviada e se repete a pessoa. Em português não se repete, né? Você estava cansado noite passada, não estava? A gente não diz você estava cansado noite passada, não estava você? Você não estava? Em inglês, sempre repetimos a pessoa nesse tipo de frase. A Bruna estava brava semana passada, não estava? Bruna was angry last night, wasn't she? O filho da Marta não era alto. Martha's son was not tall. E, forma resumida, Martha's son wasn't tall. A casa do Edward não era grande. Edward's house was not big. Ou Edward's house wasn't big, que é a forma resumida, abreviada. O carro do Mark era marrom e pequeno. Mark's car was brown and small. Mark's car was brown and little. Small and little. Os duas caberiam aqui nessa situação. Então, como eu disse para vocês, né, também não vale a pena lembrar sempre esses detalhezinhos, né, como eles evitam, às vezes, o uso do of. Veja como seria mais comum esse tipo de formação, né? E aqui também, né, o carro do Mark. Eles não diriam the car of Mark was brown and small. The house of Edward was not big. Não, eles vão usar esse tipo de formação aqui, com apóstrofo S indicando pertencimento, que essa casa aqui era do Edward. Edward's house, Mark's car, Martha's son. Ok? Joia, muito obrigado. Chegamos então ao final da lição 10. Eu peço a você que sempre fique antenado aí dos materiais extras, nos vídeos extras que eu vou estar, às vezes, postando. Ok? Muito obrigado e até a lição 11.